E aí, você sabe quanto custa o seu produto aí na sua indústria? Sim ou não? Essa pergunta aí não tem meio termo. Se você não sabe, isso pode levar a sua indústria à falência. Assista esse vídeo que eu vou dar algumas dicas de como formar o seu preço de custo. Olá, sou Rogério Castro, CEO da ThePlace Sistemas e há mais de 20 anos ajudo empresas a melhorarem seus resultados por meio de implantações de sistemas de gestão empresarial. O que eu mais escuto nessa minha experiência dos empresários da indústria é a dificuldade que ele tem para formar o custo do seu produto. Realmente ele não sabe quanto custa o seu produto. E isso tem vários riscos aí para a sua empresa. Ele pode estar vendendo mais barato do que ele realmente custa, ou às vezes ele até vende no preço de mercado e ele está ganhando dinheiro. Mas o que acontece? Ele poderia, se ele tivesse o custo na ponta do lápis, ele poderia estar ganhando muito mais do que ele ganha atualmente. Só para você entender como isso pode ser um problema muito grave na sua indústria, a gente tem um cliente que ele perdia em média R$1 em cada peça produzida. Então ele vendia a um preço e cada peça ele perdia R$1. Ele vendia em média 5.000 a 6.000 peças por dia. Então ele perdia R$6.000 por dia dentro da indústria dele. E o pior de tudo, ele queria resolver esse problema de caixa ajustando o seu comercial, fazendo os vendedores vendendo mais. Então cada vez que ele vendesse mais itens, mais o buraco no seu caixa ia abrir, porque ele ia perder mais dinheiro. Então quanto mais ele vendesse, maior era o prejuízo. Por isso da importância de você ter a formação do seu preço de custo bem mapeado, para que você tenha um preço de venda que atenda aí as expectativas da empresa. E como formar esse preço de custo? Basicamente você precisa de 2 passos. O primeiro passo é você ter a lista de materiais, que é a composição de todos os itens aí do seu produto acabado. E o segundo passo é você saber os serviços, a mão de obra para você fazer essa industrialização desse produto acabado. E geralmente a dificuldade está aí, no serviço, na mão de obra. É onde o empresário da indústria tem dificuldade em mapear esse processo, essas fases, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, como que a gente faz efetivamente para ficar mais simples esse mapeamento do número de horas, dos apontamentos, para gerar aí um custo estimado da mão de obra envolvida no processo produtivo. Na lista de materiais, nós vamos trabalhar de forma simples uma receita de bolo, o que vai compor o produto acabado. Então lá nós temos que ter destacado item a item com sua quantidade, o seu valor de custo, e seria a receita de bolo total desses itens, seria o custo da lista de materiais efetivamente. Na mão de obra, no serviço de industrialização, o mais importante é ter um roteiro da produção. O que é esse roteiro? Onde vai estar cada fase do processo produtivo, que tem um tempo estimado para realizar cada etapa. Então, dentro dessa etapa, nós temos aí mapeado um valor por hora ou por minuto, e esse valor ele vai ter um tempo geral do roteiro de produção, que nós vamos ter aí o custo efetivo do serviço. Para ficar mais claro, vamos dar um exemplo de um processo produtivo. Vamos supor que no roteiro da produção nós temos 3 fases. Uma fase de separação da matéria-prima, uma fase de tornear a peça e uma fase de montagem. Cada fase ela tem o seu tempo de duração e tem também o responsável que vai executar essa tarefa. Esse responsável ele tem um valor hora atrelado a ele que está dentro do centro de custo dele. Então vamos supor que em cada fase, por exemplo, no processo de separação, essa fase vai durar 30 minutos. No processo de torneamento, para tornear a peça, levará 1 hora. E no processo de montagem, levaremos 30 minutos. Supondo que o centro de custo vinculado à fase de separação, o operário custa R$50 por hora. Nesse caso, 30 minutos, ele terá um custo aí dessa fase de R$25. Já no processo de tornear a peça, o centro de custo é de um outro operário, que é um pouco mais qualificado. Então o valor hora dele, supondo aqui R$100. Leva 1 hora, então o custo dessa fase é de R$100. E para finalizar, temos o processo de montagem. No caso aí, estimamos também o centro de custo dessa fase em R$50, levando 30 minutos.
né? Temos um total da fase aí de R$ 25,00. Com isso, o custo total da mão de obra ou do processo de industrialização ficaria aí em R$ 150,00. Então, para termos a formação total do custo do produto, falta somar a lista de materiais, o total da receitinha de bolo. Então teremos aí nesse caso um exemplo de mais R$ 100,00. Então o total do custo real aí do produto fica em R$ 250,00. Lembrando que esse custo é um custo estimado, né? Que a gente planejou, estimado ou previsto, né? Mas pode acontecer alguma variação, porque devido ao processo produtivo, temos algumas falhas, ou um operador pode matar alguma peça, ter mais matéria-prima, uma máquina pode quebrar, então a gente teria o custo real. Então, muito importante também o empresário ter o custo estimado e também, após a produção, ele medir isso através de apontamentos em cada fase, para ver se levou exatamente meia hora ou uma hora, um pouquinho mais. Assim ele vai ter o total efetivo, o real, né, o custo real da produção. Com essa etapa concluída da formação do preço de custo, aí sim você vai estar apto para formar o seu preço de venda, podendo assim analisar melhor os preços de seus concorrentes e conseguir assim posicionar o seu preço adequadamente ao mercado com uma boa margem de lucro. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e não deixe de marcar aquele seu amigo empresário que precisa ouvir essas dicas. Além disso, não deixe de assistir a nossa série de vídeos que vai falar um pouquinho mais sobre gestão empresarial.